de gotas de amor por um mundo melhor. Esse tema, ele dialoga diretamente com esse ato de doação de leite humano, que é um ato, acima de tudo, de generosidade. O melhor alimento para o bebê é o aleitamento materno, por todas as suas propriedades relacionadas à nutrição, à imunologia, à indústria de laticínios, de chupetas e mamadeiras, produz uma série de condições que podem favorecer o desmame precoce, interferindo negativamente no processo de amamentação. Olá, sejam muito bem-vindos ao Entre Aspas. Estamos em uma semana dedicada mundialmente ao aleitamento materno. O dia 19 de maio é o Dia Mundial de Doação do Leite Humano. E o dia 21 de maio, o Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno. E para falar sobre essas duas datas, nós vamos conversar agora com a nutricionista Gleide Carneiro, que é responsável técnica do Banco de Leite lá do IPERBA, o Instituto de Perinatologia da Bahia. Gleide, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Obrigada, Vladimir. Eu que agradeço o convite e a confiança, mais uma vez, de estar aqui participando com vocês. Agradeço o convite ao sindicato, agradeço a você pessoalmente pela oportunidade de, mais uma vez, a gente falar sobre a importância do aleitamento materno. Gleide, te agradeço mais uma vez. Qual a importância das duas datas dessa semana agora em maio? Então, agora no dia 19 de maio, a gente tem o Dia Internacional de Doação de Leite Humano. O tema desse ano é Gotas de Amor por um Mundo Melhor. Por que esse tema, né? Foi um tema em que a gente teve a participação de um número enorme de países que compõem a rede internacional de leite humanos. Muitos slogans foram inscritos, mais de 250 slogans foram inscritos, e quase 5.000 votos computados para escolher o tema de Gotas de Amor por um Mundo Melhor. Esse tema, ele dialoga diretamente com esse ato de doação de leite humano, que é um ato, acima de tudo, de generosidade, né? Dessa mulher que está nutrindo, alimentando o seu filho através do leite materno, mas que, para além disso, se sente estimulada a doar uma parte desse leite que ela produz para ajudar um outro bebê, especialmente na sua nutrição e no ato de generosidade muito grande, compartilhar um pouco desse alimento tão importante que ela produz. Vem numa perspectiva também de apoiar especialmente as mães desses bebês prematuros que estão no momento de muita vulnerabilidade, né, com o seu estado emocional muito mobilizado em função do nascimento de um bebê prematuro. Então, o Dia Internacional desse ano é para a gente justamente agradecer essas mulheres por esse ato de generosidade e, claro, como toda campanha, fazer esse processo de sensibilização para a captação de outras mulheres para a doação. Por sua vez, né, a outra data tão relevante quanto à doação do leite humano, que você também sinalizou, o dia 21 de maio, é para a gente lembrar da importância da proteção ao aleitamento materno. Por que a gente tem que fazer isso, né? Porque, na verdade, a gente vive numa sociedade que existe uma série de interesses de capital, de lucro muito grande, em que, especialmente, a indústria de laticínios, de chupetas e mamadeiras, produz uma série de condições que podem favorecer o desmame precoce, que podem favorecer com que essa família, com que os profissionais de saúde acabam interferindo negativamente no processo de amamentação. Então, a gente tem um código internacional de comercialização de alimentos para lactentes e tem também uma norma nacional, né, desde o ano de 2006, que a gente chama NBCAL, Norma Brasileira para Alimentos de Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Chupetas e Mamadeiras. Essa norma, ela reza sobre a comercialização
desses alimentos voltados para a criança na primeira infância, a rotulagem desses alimentos, bem como a relação da indústria produtora de leite e de alimentos para esse público, e ainda chupetas e mamadeiras. Então, é para a gente justamente, após 41 anos do Código Internacional, está reforçando a importância de proteger a criança, de proteger a mulher, de proteger a sociedade do marketing abusivo desses produtos destinados à criança na primeira infância. Aqui no Brasil, especialmente, né, fazendo esse recorte que a gente tem do nosso país, a gente vive um processo de desmame que é secular. Né? Eu gosto muito de falar sobre isso, desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil, que vem influenciando muito negativamente no processo de amamentação, inicialmente através do uso de mulheres indígenas para amamentar os filhos de mulheres brancas, após das mulheres negras escravizadas, com o estabelecimento das amas de leite, e daí, os anos seguintes, com uma série de estratégias, especialmente a partir do momento em que a gente tem a chegada dos leites, como eu posso dizer, dos leites destinados à criança nesse período de nascimento até os 2 anos de vida, uma série de iniciativas que concorrem com o aleitamento materno, no sentido de apresentar para a mulher outras formas de alimentar as crianças, né? E é importante que a gente tire uma data para dizer o melhor aleitamento, o melhor alimento para o bebê é o aleitamento materno, por todas as suas propriedades relacionadas à nutrição, à imunologia, relacionadas às vantagens econômicas, ambientais, afetivas. Então, da gente demarcar o quanto esse alimento é mais importante, é o melhor alimento para a criança, bem como reforçar a importância de estabelecer estratégias e políticas públicas robustas, né, para evitar o marketing abusivo, especialmente em tempos de internet, que a gente não precisa só pensar em como esse marketing é feito nas revistas, nos estabelecimentos comerciais, mas pensar e avaliar e monitorar como isso está acontecendo na internet, né, num ambiente digital que é extremamente agressivo. E a gente tem visto cada vez mais profissionais e mulheres, especialmente blogueiras, fazendo propagandas de outros alimentos que não leite materno. Então, a gente precisa ter um olhar muito atento ao que está acontecendo, né? Você disse na sua resposta aí que esse leite é muito importante para o bebê, né? Qual a importância real do leite materno, principalmente nas primeiras horas de vida do bebê? Qual a importância dele? Eu destacaria, não só nas primeiras horas, eu digo, né, o aleitamento materno, como é dito pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, é um alimento importante e deve ser a base da alimentação da criança até os 2 anos de vida. Então, é o que a Organização Mundial de Saúde chama como padrão ouro de alimentação. Por que é chamado de padrão ouro de alimentação? A gente tem nos primeiros 6 meses de vida, a necessidade de utilizar somente esse alimento como única fonte de alimentação dessa criança, ou seja, sem ofertar nem água, nem chá, nem outro líquido, nenhum outro alimento para essa criança. Então, ele sozinho dá conta de atender todas as necessidades nutricionais dessa criança. Ao chegar nos 6 meses de vida, é como quando se faz necessário a introdução de outros alimentos e a criança passa a consumir os alimentos de acordo com o hábito da família, né, fazendo a introdução gradual, respeitando sua fase de desenvolvimento, e manter o aleitamento materno até os 2 anos de idade, dado a sua importância no sentido de evitar adoecimento, no sentido de evitar morte. Já está comprovado que o aleitamento materno é uma estratégia que anualmente previne mais de 800 mil óbitos em crianças menores de 5 anos. Então, é um alimento que tem uma dimensão, uma magnitude enorme, não só na saúde individual de cada criança, mas quando a gente pensa num cenário mais amplo, na saúde das crianças como um todo.
O Gleide, a gente sabe, somente você que trabalha, né, numa unidade de saúde que é destinada exclusivamente à maternidade, que muitas mães acabam não conseguindo amamentar os seus filhos e as crianças acabam necessitando da doação do leite humano. Eu te pergunto, como funciona exatamente a doação do leite humano? Sim, importante a gente aproveitar esse momento, né, para compartilhar mais uma vez como é que essas mulheres podem fazer a doação desse excedente de produção. Como é que funciona? Aqui no estado da Bahia, a gente tem 8 bancos de leite humano. Se a gente considera especificamente a cidade de Salvador, a gente tem 4 bancos de leite humano e um posto de coleta. Eu acho que é importante a gente divulgar, né, para além do Instituto de Perinatologia da Bahia, que é o IPERBA, a gente também tem bancos de leite no Hospital Roberto Santos, na Maternidade Climério de Oliveira e na Maternidade José Maria de Magalhães Neto. E a gente tem também um posto de coleta da Ticila Balbino, posto de coleta esse, por sua vez, é vinculado ao IPERBA. Então, como é que funciona? Essas mulheres, elas precisam ser mulheres saudáveis e não estar em uso de nenhuma medicação incompatível com a amamentação. Né? Então, ela é saudável, ela não usa nenhuma medicação que é incompatível com a amamentação. Isso inclui também o uso de álcool e de drogas ilícitas, né? E aí ela vai fazer contato com o banco de leite, sinalizando que tem um excedente de produção para fazer o seu cadastro. Quando a gente faz esse cadastro, a gente colhe algumas informações do estado de saúde dessa mãe e a gente faz uma solicitação de exames, que são exames de triagem e que são os mesmos exames que as mulheres costumam fazer no último trimestre de gestação, né? Então, a gente pede o hemograma, a gente pede algumas sorologias para HIV, HTLV, hepatite B e sífilis. Adicionalmente, a gente faz uma investigação relacionada à alimentação do bebê, porque o ideal não. O imprescindível é que realmente esse bebê dela esteja em aleitamento materno exclusivo para a gente garantir que não está tirando de um bebê para um outro bebê, né? Depois de feito o cadastro dessa mãe, a gente tem em Salvador uma parceria importante com os Bombeiros Amigos do Peito, que é realmente uma parceria bastante relevante que viabiliza esse processo de coleta de leite. Os bombeiros, através dos dados fornecidos pelos bancos de leite, fazem essa captação diretamente na residência da doadora. Então, semanalmente, eles passam no banco de leite, pegam todo o planejamento daquele dia e vão nas casas dessas doadoras para coletar o leite que elas estocaram, né? Elas coletaram, armazenaram e estocaram ao longo da semana. E aí vai seguindo esse ciclo, né, semanal de contato da doadora com o banco de leite, com os bombeiros, para que a gente consiga, a partir disso, ter um estoque e submeter esse leite a um procedimento que a gente chama de pasteurização, para garantir que esse leite seja um leite seguro para os bebês que vão receber. E você falou aí da doação em casa, que as mulheres não têm necessidade de irem a uma unidade de saúde em que tem um banco de leite para fazer a doação, ou que estejam, né, naquela fase que esteja internada na unidade de saúde para fazer a doação. Quem está em casa e faz a doação, existe um jeito correto de armazenar para que não tenha perigo de perder leite? Sim, existe toda uma técnica que a gente orienta para essa doadora, bem lembrado, Vladimir. Então, a gente, quando faz o cadastro, a gente faz as orientações de todos os cuidados no procedimento de ordenha, né? Que vão inicialmente desde o cuidado com a embalagem, que ela vai utilizar, seja para armazenar ou seja para captar esse leite. Então, normalmente a gente fornece as embalagens, que são os vidros, que a gente entrega previamente esterilizado. Se ela for, por algum motivo, fazer essa esterilização em casa, a gente orienta como é que deve se dar essa esterilização. Muitas vezes elas usam um método de ordenha elétrica. No caso da ordenha elétrica, todo o kit que é utilizado para a ordenha, a gente orienta como deve ser feito a esterilização, que é através de fervura, um método de fervura.
Depois, passada essa fase relacionada aos cuidados com os utensílios utilizados, a gente orienta sobre a paramentação da doadora, então é importante que ela esteja com cabelo protegido, nariz e boca protegido, isso, inclusive, importante ressaltar, independente da pandemia, já havia a necessidade do uso de máscara, ou de um lenço, ou de uma fraldinha, né, para proteger essa área de nariz e boca, justamente para evitar a contaminação desse leite, né? Então, o equipamento, os utensílios, ok, a mulher paramentada, a outra orientação é o quê? Como iniciar o processo de ordenha? A gente orienta a massagem que deve ser feita, como ela deve desprezar os primeiros jatos, depois que ela finaliza o processo de pasteurização, como ela guardar esse leite na sua geladeira, né? Todos os cuidados que ela deve ter ao estocar esse leite, e, por conseguinte, os cuidados relacionados na entrega desse leite à equipe de bombeiros. Foi bem importante você lembrar que ela não precisa sair de casa para fazer a doação. Ela faz a ordenha em ambiente domiciliar e a gente, através dessa parceria com os bombeiros, coleta o leite na unidade domiciliar. Gleide, no início aí da nossa conversa, você falou daquela doação no passado, né, que as mulheres utilizavam as mulheres indígenas, as mulheres negras, para amamentar os filhos. Existe o perigo desta amamentação cruzada, já que muitas mulheres também decidem fazer a doação diretamente para o outro bebê? Existe um perigo? Qual é esse perigo? Sim, sim, ela é absolutamente contraindicada, né? A gente tem uma cultura ainda de mães de leite, né? Eu, por exemplo, meu irmão mais novo que eu mamou de uma tia minha. Então, a gente costuma dizer, ele costuma dizer, essa é minha mãe de leite. Então, a nossa mãe teve dificuldade de amamentar logo no início, e aí minha tia amamentou meu irmão, mas é importante destacar que é absolutamente contraindicado esse ato. Então, se a mulher tivesse excedente de produção, ela vai doar para um banco de leite. Por quê? Porque há risco de transmissão de doenças quando essa amamentação é feita diretamente de uma mulher, né, ordenhado ali, esse leite é feito para a criança. Então, esse leite, para ser doado, ele precisa ser submetido a um procedimento que a gente chama de pasteurização. Então, a gente recebe esse leite no banco de leite, ele é submetido a esse procedimento que é chamado de pasteurização, no qual a gente vai tornar esse leite seguro para o bebê que vai receber, fazendo a eliminação das bactérias patogênicas, para que a criança, quando receba esse leite, não tenha risco nenhum de se contaminar por qualquer doença relacionada à saúde materna. Você falou aí do seu irmão que tem uma mãe de leite. Eu, no meu caso, tenho uma irmã de leite que minha mãe amamentou a filha de uma prima nossa quando nós éramos crianças, éramos bebês. Então, situação bem parecida. Isso, é uma cultura que existe, Vladimir. Eu acho que hoje as pessoas ainda têm uma consciência maior sobre isso, mas ainda assim, às vezes a gente chega na enfermaria, que a gente chama de alojamento conjunto, né? E houve uma mãe referir, eu não estava conseguindo amamentar, e aí de noite eu pedi para a vizinha amamentar o meu bebê, porque ela tem muito leite. Então, é algo que a gente vem informando nos ambientes da enfermaria, porque a gente sabe que é uma cultura que existe presente ainda, mas que a gente tem que informar essas mulheres, né, sobre os riscos dessa amamentação cruzada. Você é responsável técnica, né, pelo banco de leite do IPERBA. E eu te pergunto, como está a situação hoje do banco de leite aí do IPERBA? Quantas crianças hoje vocês têm aí que estão necessitando do leite humano doado? Uhum. A gente está com o nosso estoque bastante baixo, crítico, inclusive, né? O estoque que a gente tem hoje de leite, ele não chega a 30 litros, isso quer dizer que quando a gente está com estoque muito baixo, a gente precisa restringir a oferta. Então, se eu, cotidianamente, com os nossos estoques regulares, posso atender em torno de 10 crianças em situações de estoques críticos, eu tenho que reduzir esse quantitativo, né? Então, ao invés de ofertar em torno de 1 litro e 200 ml por dia,
para aqueles bebês com perfil para receber esse leite, acaba tendo que ofertar metade disso. Então, é bastante triste a gente estabelecer critérios, porque a gente está falando de bebês que precisam, então todos eles precisam. Em situação de estoque crítico, a gente tem que utilizar o critério da equidade e ofertar esse leite para aqueles que mais precisam, né? Então, o estoque atual do IPERB é bastante crítico, a gente teve uma redução no nosso número de doadoras, hoje a gente está com menos de 30 doadoras ativas, e isso acabou comprometendo o nosso estoque atual, e eu diria dos últimos 4 meses do mês de 2002. Então, aproveito a oportunidade para reforçar a importância, né, da gente, em conhecendo mulheres que tenham excedente de produção, que a gente possa sugerir, que a gente possa estimular esse ato de generosidade, de amor, para doar uma parte desse leite a um banco de leite, porque cada gota faz a diferença, né? 1 litro de leite pode contribuir para alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Esse momento é muito importante que vocês abrem espaço para a gente falar disso, Vladimir. Agradeço novamente. E que as pessoas saibam, né, que as mulheres doam o leite humano, mas que é necessário também para os bancos de leite, não só do IPERBA, como de outros bancos, né, de leite de Salvador e do Estado, a necessidade de potes. Que é importante também que as pessoas façam doação do pote, principalmente aqueles, me corrija se eu estiver errado, que tenham boca larga e tampa de plástico, não é isso? Perfeito. Quanto tempo a gente falando desse assunto, né? Vocês já estão extremamente apropriados sobre isso. Então, realmente, a gente faz o pedido de doação de vidros com boca larga, então não pode ser vidro do tipo vidrinho de leite de coco. Estou citando esse especificamente porque já recebemos, né? Então, são vidros de tampa larga e com vidros com a boca larga e tampa de plástico, porque esses vidros eles são submetidos frequentemente ao processo de esterilização, para que seja, né, em condições adequadas para a utilização. Então, à medida em que a pessoa tem esses vidros em casa, elas podem fazer a doação para um banco de leite e a gente vai utilizar esses leites nas nossas rotinas diárias, seja para ceder as mães para o procedimento de ordenha no ambiente domiciliar, seja para pasteurização no espaço do hospital. E para quem esteja nos assistindo, né, para quem está nos assistindo, que eles saibam que aqui no Cine Saúde Bahia existe uma campanha de doação de potes, que as pessoas que tenham esses potes, lembrando, que tenha pote de vidro com a boca larga e a tampa de plástico, podem procurar aqui a sede do Cine Saúde Bahia, que fica na Avenida Joana Angélica, 902, terceiro andar, no condomínio edifício Fórum Empresarial, e podem deixar aqui, ou também nas unidades que ela citou. No IPERBA, lá no banco, né, do Ticila Balbino, Roberto Santos e quais os outros? Roberto Santos, Climério, José Maria de Magalhães Neto, IPERBA e o posto de coleta da Ticila. Então, é importante que esses potes sejam doados para que o leite seja armazenado da forma adequada e possa atender esses bebês que, de alguma forma, não estão podendo se amamentar no seio da mãe e vão precisar dessa alimentação. E agora, uma última pergunta que eu te faço. Já que a gente está falando de amamentação, durante a gestação, as mães necessitam ter um cuidado especial com o seio, na hora, depois do parto, já poder amamentar corretamente o filho? Atualmente, a gente não faz recomendação de nenhuma estratégia que possa prevenir qualquer situação no período pós-parto, né? O que a gente recomenda é que ela, em sua consulta regular de pré-natal, que o profissional de saúde avalie o estado da mama e que, se houver a necessidade do profissional fazer alguma orientação, seja mais no sentido de deixar essa mulher ciente de que ela pode ter a necessidade de fazer alguma intervenção no período pós-parto. Então, a gente não recomenda mais fazer uso de conchas no período
do final da gestação, não se recomenda há muito tempo fazer uso de nenhum tipo de creme que possa hidratar essa mama, ao contrário, né? Eu acho que bem válido reforçar isso. A gente recebeu recentemente algumas mulheres que recebeu a orientação no pré-natal para utilizar creme hidratante no período próximo ao parto. É importante dizer que essa medida é absolutamente contraindicada. A própria pele da região areolar, ela já produz, através de umas glândulazinhas que a gente chama glândulas de Montgomery, né? Ela já produz uma substância que vai hidratar, lubrificar a região areolar. Então, assim, atualmente não há recomendação de fazer absolutamente nada no período do pré-natal. Após o parto, se a gente observar que há necessidade de fazer alguma intervenção, como, por exemplo, nos casos de mamilo plano ou mamilo invertido, isso vai ser feito já no ambiente hospitalar. O que o profissional de saúde pode fazer no ambiente de atendimento ambulatorial é, se identificando, por exemplo, que ela tem um mamilo invertido, é sinalizar, olha, para essa doadora, né, essa paciente, melhor dizendo, o seu mamilo é um pouco invertido, é necessário nas primeiras horas de vida que você peça um pouco mais de ajuda ao profissional da maternidade para que ele possa posicionar o bebê de uma maneira que facilite o processo de amamentação. Leite, muito obrigado pela sua participação, por mais uma vez você trazer todo esse esclarecimento para a gente aqui no Entre Aspas, e que as pessoas que estão nos assistindo possam anotar e saber o procedimento correto da atuação do leite humano, o porquê da doação, a necessidade, a importância do aleitamento materno. Mais uma vez, muito obrigado por presente aqui com a gente. Obrigada, agradeço muito, feliz em contribuir mais uma vez com o programa Entre Aspas. A gente coloca o banco de leite à disposição, tanto do sindicato, quanto da sociedade, das famílias que estejam com dificuldade de estabelecer a amamentação. Então, a gente tem um ambulatório também, que pode ser acessado em caso de dificuldade de amamentação. E a gente vem se somando a outros parceiros, né, nesse esforço para cada vez mais a gente produzir as ações de apoio, promoção e proteção ao aleitamento materno. Certo, mais uma vez, muito obrigado mesmo. E essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.